Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso fora do solo, ok? Para passar informações técnicas, né, numa linguagem um pouco mais simples para que todo mundo compreenda. E criamos também esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu estou dedicando o vídeo para o Lar Toca de Assis. Ajude você também. E ajude o nosso canal. Clique no like, tá? Compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso tudo ajuda muito o nosso canal. Conto com vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre vasos. Tamanho do vaso para o cultivo de tomate cereja, tá? Cultivo em casa. Bom, essa pergunta foi encaminhada pelo Braulio, tá? E ele é do Paraná, tá? Achei bem pertinente e são várias outras perguntas que me solicitaram exatamente dessa cultura. Eu vou deixar aqui na verdade, algumas dicas sobre isso, tá certo? Eu tenho vários vídeos, né, que falo sobre vasos, né, tamanho de vaso, sistema de drenagem, aeração. Eu vou deixar aqui no izinho, tá, um playlist sobre vasos do meu canal. Tem vários assuntos que eu acho bacana se vocês puderem assistir, tá? São muitas informações que poucas pessoas passam, tá, aqui no YouTube, e eu tô passando aqui gratuitamente para vocês, tá certo? Então vamos lá, né? Na verdade, tá, é importante, tá? A primeira coisa que a gente tem que ver é o espaço que você tem em casa, né? E principalmente, tá, se você consegue ou não carregar vasos de elevado peso, tá certo? Então isso pode limitar, né, o seu trabalho, tá certo? Eu atualmente estou com problema de joelho, né? Então eu não posso ficar carregando coisa muito pesada. Então eu preciso trabalhar com substrato mais leve, né, com uma menor densidade, e normalmente de plásticos, né, que são os mais leves, né? Tá certo? Então isso tem que ser colocado na ponta do lápis, tá certo? Outra coisa que a gente precisa comentar aqui também, né, é se você vai produzir, qual a etapa do tomate cereja, né? Pode ser outras plantas também. Vai produzir somente as mudas, ou você vai produzir a planta para a produção, né, para a colheita dos tomates. Então tem tudo isso, né? Então a gente tem que ver as fases, né? Então, por exemplo, né, se você vai produzir desde as sementes, né, a produção de mudas, por exemplo, que a gente chama de plugs também, né? Normalmente o tamanho do vaso é diminuto, né? Normalmente pode ser produzido em bandejas, tá certo? Pode ser produzido em pequenos vasos, né? A gente, normalmente o pessoal tem trabalhado com vaso pote 6, né, 5, 6, esses números é referente ao diâmetro do vaso, tá? Ok? Então são vasos pequenos, né, para a produção de pequenas mudas, né? Bom, com o crescimento, obviamente, isso tem que ser transplantado para o vaso maior, ok? Normalmente a gente vê o pessoal produzindo, o pessoal replantando as mudas que saem, né? Os plugs, né? Os plugs são a plântula, tá? Juntamente com o seu substrato e a raiz, tá? Esse é chamado de plugs, ok? E essas são transplantadas para vasos, né? Do tamanho 10 a 12, né? Seriam pote 10, 12, que seriam 10 centímetros a 12 centímetros de diâmetro, tá certo? E nesse vaso ficaria somente um tempo, tá certo? Que é o tempo, tá? Para que o pessoal prepare o substrato, né? Para se fazer o plantio no vaso final, ok? Então o vaso final, tá, vai depender muito da variedade do tomate cereja. Existe tomate cereja, tá, que muitos não conhecem,
que elas são pequenas, tá? Elas são diminutas, ok? Elas não crescem mais do que 15, 20 centímetros, tá certo? São sementes importadas, né? São mais caras, mas existem essa variedade. Essa variedade, acredito que você possa trabalhar num vaso padrão 14 até 16, não precisa ser maior que isso. Agora, a grande maioria dos tomates cerejas, né, que nem eu vou mostrar aqui, eu estou mostrando, elas necessitam de um espaço maior, de um volume, digamos assim, de ambiente maior, tá certo? Então, essas variedades, os mais comuns que nós temos aqui, tá? Elas precisariam de um vaso, né? Pelo menos, tá? De 25 centímetros de diâmetro, são vasos maiores, até 35 centímetros de diâmetro, tá certo? Então, são vasos grandes, são plantas, tá? São plantas de porte maior, por isso o vaso também tem que ser maior, ok? Só lembrando, né? São muitas informações bem bacanas, né? Que a gente está passando aqui, tá certo? Então, peço para você o seu like, tá? Compartilhe o vídeo e, por favor, inscreva-se no canal. Tá também que essa pergunta e respostas estão nesse livro aqui, Plantas em Vaso, tá? Mais de 500 perguntas e respostas. Tá tudo aqui, pessoal, ok? Se vocês quiserem, entrem em contato aqui, eu vou deixar aqui para que vocês entrem em contato. Mas esse livro também está no Amazon, ok? Na forma de e-book. Bom, eu falei, então, tá, do tamanho do vaso, né? Eu comentei um pouco sobre o tipo do vaso, né? Ok? Eu tenho trabalhado muito com vaso plástico, mas existe sim o vaso de cimento, tá certo? Vaso de barro, ok? E até vaso de gesso, tá? O de gesso é complicado porque ela quebra com uma certa facilidade. Mas você pode usar sim o vaso de barro, tá certo? O vaso de cimento, ok? Eu tenho falado sobre isso, tá? Nesses vídeos que eu comentei aqui, ok? Pode ser utilizado, tá? Mas eu acredito que o vaso de cimento, tá? Você teria que fazer, na verdade, um revestimento interno para que não tenha o contato, tá? Principalmente do cal, né? Que está presente no cimento, juntamente às raízes. Isso pode prejudicar as plantas, tá certo? Eu falo sobre isso muito nesses vídeos que eu comento aqui, eu vou deixar aqui, tá certo? Que eu vou comentar o porquê também eu gosto muito do vaso plástico, né? Primeiro porque esses vasos plásticos dessa coloração preta, né? Elas normalmente são materiais reciclados, tá certo? Então, muita gente comentando que tem que deixar de usar o plástico, tudo tal. Mas os vasos dessa coloração preta, né? Negra, elas são reciclados, têm origem de material reciclado, tá certo? E por que eu gosto muito delas? É porque elas, como elas são, na verdade, impermeáveis, né? Você consegue manter uma umidade maior dentro do vaso, tá certo? E algumas pessoas me perguntam se pode deixar esse numa situação de tempo, né? Porque as épocas de chuvas, né, podem atrapalhar. Olha, se ela tiver um sistema de drenagem muito bem estruturada, né, muito bem feita, não vai ter problema nenhum, tá certo? Eu comento sobre isso também em alguns vídeos, se você puder assistir, seria bem interessante, ok? Bom, e por fim, o peso, né, que a gente já comentou aqui. Quando você utiliza o vaso, tá, de plástico, substrato, ok, de densidade digamos assim, menor, né? Mesmo com a rega, né? Mesmo que esse material retenha a umidade, o peso dela, o peso final dela, é muito inferior a um peso de um vaso ou de cerâmica ou de barro, tá certo? Então, dessa forma que eu consigo trabalhar. Estou com um problema sério no joelho, né? Mas, enfim, aqui eu quis dar algumas dicas, né? Eu pretendo fazer um vídeo, né, com a prática sobre esse trabalho, principalmente de cultivo de hortaliças, né, e até de legumes em vasos, tá certo? É uma tendência que está aumentando, né? Muita gente
está querendo e até produzindo já a sua própria salada e até algumas olerícolas, né? Como é o caso aqui do tomate que a gente está comentando, tá certo? Obrigado pelas perguntas, né? Esse feedback, né, só acontece porque vocês me encaminham as perguntas, tá? Isso ajuda muito o nosso canal a passar algumas informações. Eu não sei qual é a dificuldade que vocês estão passando na sua casa, tá certo? Então, se vocês puderem encaminhar, tá, as suas perguntas, isso ajuda muito a gente, tá certo? Conto com vocês. Aproveito essa oportunidade para apresentar a vocês esse livro sobre cultivo de plantas suculentas, escrito por minha pessoa e mais 2 colegas técnicos. Esse livro está em 10 capítulos, tecnicamente descrito, mas numa linguagem fácil. Eu vou apresentar para vocês essa página que se trata da parte de propagação, tá, das plantas suculentas. Eu acredito que vai ajudar muito vocês, tá? E agora a novidade, ela está também na forma de e-book, livro digital, que está na plataforma Amazon. Como em todos os vídeos, a gente dedica um vídeo para ajudar uma entidade filantrópica. E hoje a gente está dedicando esse vídeo para o Lar Toca do Assis. Você deveria conhecer esse projeto muito bacana, e eles aceitam vários tipos de donativos, não precisa ser dinheiro, tá? Roupas usadas, alimentos não perecíveis, até perecíveis, né? Se vocês puderem entrar em contato com esse pessoal, é muito interessante, principalmente porque eles ajudam, tá? Muitas pessoas necessitadas em condições de abandono, tá certo? Conto com vocês, ok? E ajude o nosso canal, ok? Se vocês puderem, clique no joinha, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e clique também no sininho, esse em vermelho, tá? Porque assim você vai ter notificações quando tiver novos vídeos aqui no canal. Isso ajuda muito, muito mesmo, tá? A gente conseguir passar mais informações, né? O YouTube entender que existe informações relevantes aqui nesses vídeos desse canal. Conto com vocês.